Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento. E estamos aqui nesse podcast, a gente é família! É isso mesmo. E hoje nós temos um casal, um convidado muito especial, nossos amigos de muitos anos. Ele que é pastor aqui na Igreja dos Filhos, é o pastor executivo, cuida também de todos os nossos grupos de crescimento. Pastor Tony Vogelsang. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz por esse projeto aqui que vocês estão desenvolvendo para abençoar as famílias. Me sinto honrado com esse convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com família também. E também a nossa amiga Elaine Vogelsang. Ai, a minha super amiga maravilhosa. Quero palmas. Amiga É um prazer estar aqui maravilhosa. também, né? Estar com vocês e eu espero poder compartilhar alguma coisa que venha somar, né? Para a vida das certeza. pessoas que vão estar então assistindo. Com certeza, Vocês têm amiga. quanto tempo de casado? 19 anos, Vai fazer em dezembro, faz né? agora, dia 3 de dezembro. Uau! Faz agora dia... Agora 3 de dezembro. Então 19. daqui a 2 semanas, mais ou menos, né? Do tempo de Lua de gravação, mel. a gente está comemorando. Chegando os 20, hein? Tá chegando os A 20. gente tem que ter uma viagem internacional top. Amém. Já está sendo programada. Glória a Deus. Muito bom. 19 anos de casado, 2 filhos. Os filhos estão com quantos anos hoje? Nós temos o Henrique, nosso primogênito, que está com 16, vai fazer 17 agora em abril, está chegando aos 17, tá? E tem o Miguel, de 10 anos, tem uma caminhada legal aí também, o Miguel é fantástico, né? São 2 filhos que são uma bênção. É verdade. Muito Verdade. incríveis. Maravilhosos, eu sou suspeita. Nem vou entrar em detalhes aqui. Muito bom, minha gente. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos sobre família e a gente quer ouvir um pouco das histórias desse casal maravilhoso e nós vamos estar aprendendo com os princípios vividos ao longo desses 19 anos. Tem muita coisa aí que você vai poder aprender, absorver e aplicar na sua família e aplicar no seu casamento. Antes da gente começar, deixa eu já fazer aquele pedido clássico, dá uma conferida se você já é inscrito no nosso canal. Você que está assistindo a gente aqui no YouTube, dá só uma conferida, vê se está ali inscrito e já deixa o like aqui. E se você está nos acompanhando nas plataformas de áudio, olha, tem muita gente ouvindo o nosso podcast no Spotify, no Deezer ou no podcast mesmo, a plataforma da Apple. Se você está nos acompanhando aqui, deixe também um comentário, Que deixe um legal. gostei, encaminha para os seus familiares. Certamente esse podcast vai abençoar você, o seu casamento, a sua família e vai poder abençoar muitas outras famílias. Quando você faz isso, você aumenta o nosso engajamento e pode alcançar mais famílias ainda com a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é esse, não é isso, meu amor? É isso, gente, com certeza. Você, tanto quanto a gente, sabe o quanto as famílias estão sendo atacadas, né? E o quanto a base familiar está sendo atacada, casamentos e a própria educação de filhos, tudo isso, né, que envolve a família, a gente, né, precisa se levantar, se posicionar. E o seu papel, muitas vezes, além de receber, é compartilhar também, porque talvez algum amigo seu nem está te contando, mas está precisando daquilo que você está recebendo nesse podcast. Então, você pode ser canal de Deus junto com a gente nesse projeto. Vamos ouvir a história desse casal maravilhoso. Por favor, Tony e Elaine, compartilhem conosco a história de vocês. Esses 19 anos, quanto tempo de namoro aí? Foram 3 anos de namoro. 3 anos. Então, Legal. 22 anos no 20, total. 22 anos. Nós começamos a namorar no dia 26 de dezembro de 2002. Olha só. Melhor Fui que nada. estratégico. O Papai Noel estava segurando a velhinha? Eu fui estratégico, né? Vai que não desse certo, era um presente a menos. A gente tinha, né, até o próximo dia dos namorados. Esse tinha foi 6 econômico meses. desde sempre, amiga. Já que a minha Financeiro. formação é finanças, né? Então nós começamos a namorar e foi interessante porque logo que nós começamos a namorar, eu já estava começando a frequentar a igreja. Não, era muito esporádico, não tinha entregue ainda meu coração para Jesus, mas tinha certeza de que era um caminho a seguir. Só que nesse meio tempo começamos a namorar. E a Elaine, ela começou nessa jornada a participar junto da igreja, mas ela vinha por mim, né? Deixa eu contar minha parte, Tá né? bom. Eu fui no início, a convite, né, do Tony, que ele falou assim, eu tenho uma igreja que a minha mãe me apresentou e eu tô gostando de ir lá.
né? Então, eu não sei se tu quer ir comigo. Ele sempre foi bem tranquilo em relação, porque ele sabia que eu já frequentava outra denominação. Porque na época, pra gente, não tinha muito essa questão de procurar por denominação, né? A gente estava no processo de início ainda de conversão, né? Ele tinha começado ali. E aí, eu, assim, pra agradar ele, né? Como muito esperto, eu pensei, eu vou fazer uma moral com meu namorado, então eu vou lá. Entendeu? Só pra dizer que eu sou uma menina super legal. E aí eu fui. Daí eu peguei já de cara as pregações do Bispo Eloy, né? Aham. E aí Mas já tem fui... como, né? tem Não tem como. como, né? Isso faz quantos anos? Vamos fazer 22 anos. 22 22 anos, anos. então, né? Desde Faz que começaram a 22 namorar. anos que Inclusive, a gente se conheceu pela internet, que não era uma coisa muito Nossa. comum pra época, né? Que a gente tá Sério? falando de Internet 22 anos discada, atrás. né? Escada A geração ainda. de hoje nem sabe o que é internet discada. Isso. Meu Deus. E a gente ficou quase um ano praticamente conversando, só trocando mensagem, até que eu convidei pro meu aniversário em outubro, né? Sim. Que daí depois que a gente logo se conheceu. Até aproveitando aqui, porque nós temos que esclarecer a questão do aniversário, né? Até hoje, ela me disse que ela me informou que era um aniversário de festa fantasia. E eu fui a única pessoa que não fui fantasiada, entendeu? Pensa no eu nível que eu passei nesse Meu aniversário. Deus do céu. Mas a nossa vida foi caminhando e a gente... Quando eu percebi que a vinda dela para a igreja não era mais por mim, era por Deus, aquilo acendeu dentro do meu coração a certeza, posso casar. Uau. Porque eu entendo que para a estrutura de uma família, né, de um casal, se Deus não for mais importante do que um ao outro, não se sustenta com o tempo. Exatamente. Porque nós, como seres humanos, vamos ser falhos, a gente vai ter nossos altos e baixos durante a jornada, mas se Deus tiver como centro, né, princípio meu e princípio dela, isso se sustenta ao longo do tempo. Então, quando eu percebi que isso foi uma chave que virou na vida dela, eu entendi, podemos casar. E aí, estrategicamente, eu marquei no dia 3 de dezembro, justamente para aproveitar o 13º do pessoal e a gente conseguir um presente um pouco melhor, né? O Tony sempre Sim, estrategicamente estrategicamente. planejando a parte financeira, né? Como um bom administrador, né? Que ele acabaram é, de me informar claro. na área. Mas ele já lançou um princípio muito bom aqui. Você pegou aí do outro lado? Exatamente. Espero que você já tenha prestado atenção nisso. Inclusive, a gente sempre falou isso para os jovens. Sim. Porque uma das coisas que as pessoas, principalmente os jovens solteiros, perguntam muito: será que essa pessoa é a que Deus projetou para mim? Será que essa pessoa é perfeita para mim? Será que eu devo me casar ou não? O que é justa pergunta, porque é uma das decisões mais importantes do ser humano, né? Com quem ele vai se casar. E a gente sempre ensinou exatamente isso. Para onde que estes jovens solteiros estão olhando? Estão olhando para si? Porque tem gente que quer casar e olha para o seu próprio umbigo. Exato. Ele quer um parceiro, uma parceira para se autossatisfazer ou para matar as suas necessidades pessoais. Para onde está olhando? Está olhando para o seu próprio umbigo? Segundo ponto de vista, não. Está olhando para outra pessoa? E aqui toma muito cuidado, porque tem gente que cria aquela possessão em cima de alguém e torna aquela pessoa um ídolo. Exatamente. Aí, quando acontece uma crise no relacionamento, a pessoa começa a desenvolver transtornos psicológicos. Sim. Aí onde saem os abusos, os extremos, Sim. que são os crimes passionais, né? Mas saem a partir do momento que você faz do seu parceiro um ídolo. E o terceiro ponto de vista, que é o correto, que é o bíblico, é quando as pessoas estão olhando para Jesus. A gente faz essa analogia aqui, né? Imagina que esse copo aqui é Jesus. Então, quando a gente é solteiro, nós não estamos olhando um para o outro, nós não estamos olhando para o nosso umbigo, nós estamos olhando para Jesus. E é interessante quando você mantém o seu olhar fixo em Jesus, você vai, passa o namoro, passa o noivado, vai se relacionando, Jesus dá um jeito de unir os olhares e de conectar essa aliança. Então, aqui se torna o nosso ponto comum, nosso ponto de encontro. Aqui se torna a nossa aliança. E aqui se torna o lugar onde o nosso relacionamento vai ser sustentado. É a Perfeito. medida. Obrigado pelo princípio. Tony Nós ficou a tivemos, bola. inclusive o pastor falando, trouxe a memória, né? Que eu lembro que a gente passou por um momento no namoro que quase que a gente terminou. Sim. Mas assim, ó, o Tony já tinha pra ele direções de Deus que ele tinha que acontecer determinada coisa pra ele saber que era eu a pessoa. Então ele já estava fazendo, porque ele estava mais na fé ali, no processo de fé mesmo, de buscar mais a Deus do que eu naquele momento, né? E também quando a gente foi casar, depois que a gente estava namorando também, ele falou assim pra mim, ó, a gente vai casar o dia que depois que acontecer 3 situações, que também tinha a ver com o financeiro, né? Então, Quais são as 3? tu lembra, Tony, as 3? Eu lembro que tu tinha que vender, não sei se era da empresa, que tu tinha que vender a empresa. Meu pai tinha uma empresa que eu Eram cuidava. 3 metas financeiras. Metas financeiras pra ele para que eu pudesse ter assumir esse estabilidade. compromisso.
Por quê? Eu entendo que o homem é o responsável em prover a casa. Perfeito. E eu tinha que, se eu vou assumir um casamento, eu tenho que ser responsável por isso. Então nós estávamos numa transição de empresa, de família, e eu precisava que a empresa vendesse, eu estava saindo da faculdade, então eu precisava ter um emprego, ou remodelar minha carreira naquilo que eu tinha proposto. Basicamente, eu acho que era essa. Eu não lembro qual era a Eu não terceira, lembro a né? terceira, mas eu lembro que fechou as três É que acho que situações. a terceira situação era que eu tinha que saber que ela queria mais Deus do que eu, que era esse ponto. Ah, eu acho que era Que isso. eram os 3 pontos. E foi interessante que a resposta veio quando um dia eu não estava em Joinville e sempre eu ia buscar ela Pra ir pro culto. para vir para o culto. E naquele final de semana era o final de semana que ela não precisava ir no culto, eu não estava em Joinville. E naquele final de semana ela ligou para minha mãe e pediu para minha mãe buscar ela. Então eu percebi, olha, no dia que ela não precisava ir, ela trouxe uma resposta diferente, né? Ela queria ir. Ela queria ir. E então não era mais por mim, agora era por Deus. Ela quer estar nesse ambiente, ela quer viver com Cristo. E aí você consegue viver mais fácil, porque no início do casamento existem os ajustes. Pô. Você está lá começando, são 2 culturas diferentes. Mesmo que você já estava namorando há 3 anos, mas você não está vivendo no mesmo ambiente, compartilhando as mesmas coisas 24 horas, né? Totalmente diferente. E aí, esse primeiro momento, Deus é fundamental. Porque depois disso, você já vai fazendo seus acordos, você vai melhorando toda a rotina de você e as coisas vão ficando mais fáceis. Mas é por isso que, nesse primeiro momento, Deus é fundamental para esse ajuste. E eu quero pegar esse gancho também, ainda falando para você que precisa decidir, né, que vai se casar e sobre escolher essa pessoa. E como o Thiago falou, né, o olhar dessa pessoa estar em Jesus não é uma coisa que você pode pedir. Não é uma coisa que você pode exigir. Não, você tem que amar Jesus mais do que a mim. Não adiantava o Tony falar isso para a Elaine. Não adiantava eu pedir isso pro Thiago. Você tem que ter a sabedoria, por mais que você ame aquela pessoa, ou parece que ame, porque a gente sabe que amor é muito mais do que se vive num namoro e no noivado, né? O casamento, de fato, prova o que é amor. Mas por mais que você sinta um carinho absurdo por aquela pessoa e que você queira ela pro resto da sua vida, você precisa ter uma sabedoria que vai além das suas emoções. Que é o quê? De fato, provar o coração daquela pessoa sem que ela saiba o que realmente é importante para você como prioridade. Porque se ela souber, ela pode manipular o resultado. Se ela souber que ela tem que amar Jesus mais do que você, ela pode te mostrar isso de várias formas, mas de uma forma completamente manipulada. Como é que você vai ter certeza? Então, às vezes, tem muito jovem que se auto-sabota também, porque compartilha isso com o futuro pretendente, diz, não, você tem que amar Jesus mais do que a mim. Ah, legal, agora eu sei o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me comportar. Sim. Mas aí você está se sabotando, né? Não vai ser um resultado genuíno. E você precisa que seja genuíno para que o casamento realmente seja genuíno também. Então, eu entendo que, acho que a resposta aqui, resumida, do que nós queremos ensinar nesse princípio, foi a mesma coisa que eu busquei no Tiago. Que ele amasse a Jesus acima de todas as coisas, né? Quando a gente diz que ele tem que amar a Jesus mais do que a mim, na verdade, ele tem que amar a Jesus acima de todas as coisas. E isso vai envolver o financeiro, né? Se ele for um cara que não souber dizimar, não souber ofertar, por exemplo, era uma coisa importante para mim, porque é um princípio que nós cremos, nós vivemos isso, desde que entendemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso entrou no nosso coração como um princípio espiritual, entendemos tudo por trás disso, isso também é amar Jesus acima de todas as coisas, né? Sim. Ou que nem tu falou assim, por qualquer oportunidade falta no culto, não vai mais pro culto. Não, hoje a gente vai passear, mas se isso começar a se tornar um negócio já, né, meio... rotina, talvez, dentro do namoro, cuidado. Já tem que chamar um alerta. Tem que ter alerta. Então, são vários pequenos alertas, né? Sim. Mas fica aqui uma baita dica para você. Até assim, né? Para falar pensando assim, eu quero casar, mas também eu não tenho tanto recurso. Nós pagamos aluguel. Então, não quer dizer que a gente casou já tendo tudo. A gente casou pagando aluguel. Eu era estagiária ainda na faculdade, porque o Tony se formou antes de mim. Ele começou logo que saiu do 2º grau. E eu ainda não. Eu fiz outro curso técnico depois que eu fui fazer a faculdade. Então, a gente ganhava pouco. Só que eu lembro, assim, que sempre o dízimo nunca foi tipo negociável, assim, negociável. Né? O Tony falou assim, eu empresto para pagar uma outra conta se precisar, mas o dízimo eu não tiro. Eu negocio com pessoas, mas eu não negocio com Deus. E eu lembro que a gente chegou num ponto, uma vez que acho que era dezembro já, ou janeiro, eu lembro que era o último salário que eu recebi, que eu estava fechando, na verdade, como estagiária, eu estava esperando uma resposta de uma prova para ver se eu ia ser efetivada no emprego onde eu estava. E o Tony ia receber a última parcela desse seguro-desemprego.
E aí eu lembro que a gente estava na sala conversando e eu falei assim, meu, Tony, esse mês que vem é a última, né? É a última parcela que tu vai receber. E aí eu nunca me esqueço que o Tony falou assim, ó, eu sempre fui fiel ao Senhor e Deus proverá, Deus vai prover. E aí fechou certinho, no final eu recebi a resposta que eu passei em primeiro lugar na prova, já fui efetivado e contratado de imediato. Amém. E o Tony conseguiu um emprego e ele foi contratado até antes do que a minha data de admissão ali oficial Aí no outro mês seguinte nós já estava com salário, com benefício e tudo, que o Senhor triplicou, né? Enfim. Uau. Porque daí eu já estava com salário de efetiva já, né? Incrível. Com benefício de plano de saúde, de vale alimentação. Uau. E foi assim uma virada de chave. Eu falei, meu Deus, então a gente sempre viveu né, o Senhor provendo. E a gente só tem evoluído desde o nosso casamento, a gente pode dizer. Todo ano um pouquinho mais o Senhor tem acrescentado. Nunca o Senhor deixou faltar nada e Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele é fiel, né? A Sim, palavra não, dele jamais vai É voltar. só seguir os princípios, ele vai cuidar. Isso não quer Exato. dizer que nem... Ali foi o único período da minha vida que eu fiquei 6 meses desempregado. Isso. E isso nunca tinha acontecido. E nunca aconteceu depois. Eu Sim. sempre troquei de empregos. Eu nunca fui demitido e eu sempre fui contratado por uma outra empresa já empregado. Só que aquele momento foi um momento que eu acho que... foi para mim, até para Uma aprovação, aumentar quem minha sabe, fé. né? É verdade. Porque foram 6 meses, eu tinha um valor para viver 6 meses, mas eu não abri mão de ofertar naquele momento e não Uau. abri mão de dizimar sobre o valor que eu recebia de seguro-desemprego. E eu tinha uma convicção dentro de mim que Deus ia prover no momento certo e nunca iria faltar. Né? E literalmente no último dia, Deus, ele milagrosamente, porque eu estava fazendo fisioterapia, encontrei com um amigo, esse amigo olhou para mim e disse, o que tu está fazendo? Eu disse, olha, no momento tô desempregado. Ele disse, eu tenho uma vaga para ti, consegue fazer uma entrevista amanhã? E a vaga que eu fiz era para um salário maior do que eu tinha Uau. antes de estar desempregado. Então assim, Uau, quando gente, você segue os que princípios, poderoso. né? Quando você segue os princípios, tenha certeza, né? Vai ter oscilações na vida, mas Deus sempre vai achar um jeito de te abençoar. Muito bom. Eu acredito que vocês estavam falando sobre a situação financeira que vocês viveram como casal já. Vocês Sim. já tinham quanto tempo de casados nessa época, mais ou menos? Nós não tínhamos o Nós- Henrique nós- ainda, era o nós primeiro estávamos- ano de casado, eu acho. No Tony. primeiro ou segundo ano de casado. Primeiro ou segundo ano de casado. Segundo ano, acho que era. Eu acredito que Tô me todo formando. casal, em algum momento, assim, com exceções aos casais milionários, Amém. bilionários, né? Sim. Mas todo casal assim, no Abençoados. nosso ciclo social, a maioria das A pessoas maior realidade, né? já viveram ou estão vivendo crises na questão financeira. Sim. A questão financeira, você não faz ideia de como pesa. Aliás, é um dos índices se não me engano, é o terceiro índice de divórcio. Nós temos essa estatística, verdade. vamos trazer aqui para vocês. Ou é o segundo ou terceiro índice de divórcio, são problemas causados pelas finanças, ou conflitos, ou crises financeiras, que acaba provocando a destruição e o divórcio da família. Se você tem interesse, vocês estavam falando, eu estava pensando que a gente pode gravar um episódio só sobre isso. Não, eu abri aqui porque esses dias eu abri uma caixinha de perguntas para fazerem para mim e para o Tiago. Sim. Se tivesse sentado na mesa, o que perguntariam? E muitas delas veio sobre finanças. Por isso que eu abri e eu fiz o print daquilo que foi perguntado. E assim, muitas delas falaram: precisamos aprender mais sobre essa finança entre o casal. Aí, conjugal, porque daí tem aquele que gasta mais e o outro que esconde. E tem tantas. A gente precisa fazer um episódio sobre Vamos isso. fazer? Sim. Já estamos prometendo aqui Aí, para ó. vocês. Aliás, comenta aqui. Avisa para nós nos comentários a pergunta específica. Porque olha só, nessa caixinha de perguntas, as pessoas colocavam assim, finanças. Mas, gente, é muito amplo. Então, eu quero pedir para você o que eu pedi para essas pessoas. Seja específico. Faça uma pergunta específica sobre o que você precisa saber nessa área para o seu casamento. E a gente vai ter muita alegria E de a gente ajudar. convida de novo o Tony, que é especialista. Vai vir de novo aqui um especialista nessa área para a gente poder realmente aprofundar, porque é muito importante. É fundamental. É verdade. Fundamental. E Deixa Só aqui. que é simples. Esse é o ponto. Então, Mas isso fica pro próximo. aqui a gente está falando de um princípio, né, Aqui é só- Tony? Sim. Que a gente não abre mão e que você, como sacerdote do lar, desde sempre, teve convicção no Senhor, se posicionou. Mas a gente tem muito mais, né, para Amém. Falando sobre família, também é muito legal ver o Henrique, que é adolescente, já tomando iniciativa sozinho de dizimar, quando ele ouve a palavra, né? E o Miguel também, toda vez que ele chega, ele fala, pai, cadê a oferta? Então ele já abre a carteira, já entrega para ele. Que legal. Porque ele já tem a consciência que tem que, né? Que faz parte do culto deles infantil o momento da oferta. Exato. estão Então é uma crescendo. geração, gente, que Deus só vai derramar mais porque são princípios que estão sendo, né, colocados em prática desde criança e adolescente, né? A gente foi aprender depois de adulto, né? Glória a Deus por isso. Mas eles
tem muito mais. E o né, exemplo pra arrasta, desfrutar. né? Não é as palavras, é o exemplo. Isso. Muito bom, gente. Vocês são líderes já há muitos anos, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, ajudando famílias, casamentos. Eu acho que se fosse contabilizar aqui, vocês não conseguiriam somar o tanto de famílias, de casais que vocês já ajudaram, já abençoaram, já aconselharam. Então, assim, uma perguntinha aqui para a gente conjecturar com o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo. E qual é a demanda que vocês recebem, assim, atual? Não vamos de muitos anos atrás, mas atualmente o que vocês têm escutado mais acerca das famílias que têm gerado crises, conflitos, situações de conversa que necessitam de acordos, de aconselhamentos? O que vocês têm escutado mais e que sirva para todos nós como uma lição para a gente até mesmo se blindar, né, de alguma forma e proteger a nossa família e proteger o nosso casamento baseado nesse contexto? Eu recebo várias demandas, né? Então, como eu me procuro na área financeira, casais, hoje, como eu estou ministrando o curso de adolescentes para os pais também, e o ponto assim que eu percebo que é comum em todas as áreas que eles trazem para nós é a falta de buscar o conhecimento antes de um problema. Então, eu acho que esse é um ponto que eu traria aqui como algo crítico hoje dentro das famílias. As pessoas, elas sentam na minha frente, por exemplo, quando eu vou conversar ou quando eu vou acompanhar a Elaine, quando a gente está conversando com as famílias, e eles derramam um problema que poderia ter sido facilmente remediado se existisse algum conhecimento básico, né? Se eles tivessem buscado cursos ou alguma coisa na área. Porque eu lembro que quando nós fomos ter o nosso primeiro filho, eu saí atrás de curso, né? Eu fui ver sobre como é que era educar filho. Eu nunca tinha educado um filho na vida, então como é que é educar o filho? Eu tinha teorias, né? E outra coisa que eu fiz importante foi observar os bons exemplos. Exato. Então eu olhei assim, quais os filhos que eu quero, como eu gostaria que o meu filho fosse parecido. Então eu olhava para aquela criança e disse, poxa, esse aqui é legal, tem um pai por trás. Aí eu ia conversar com o pai, o que você fez? O que você educou? Né? Óbvio que eu fiz também o lado... Né? Eu via os filhos que eu não queria e também perguntava, só para saber que aquele não era o caminho a ser feito, entendeu? Claro que eu não falei isso para a pessoa, né? A referência positiva. A referência positiva e negativa. Mas eu vejo assim, ó, casais hoje, falta de comunicação. Tá? Sim, Casais, sim. falta de comunicação. E os filhos, na educação de filhos, a falta de entender como educar um filho. Porque o filho tem fases de educação. Então, existe por idades a forma de eu abordar cada uma dessa fase no ciclo de idade deles. Então, esses são os 2 pontos, para mim, principais. Os 3, na verdade. Não buscar o conhecimento antes. Isso é uma coisa que me dói muito. O segundo, os pais não conversam e não fazem acordos prévios. E na educação dos filhos, eles não entendem qual é a fase, qual a abordagem que eles têm que ter na forma de educar os filhos. E aí vem vários problemas. Eu concordo. É interessante que, quando você falou do primeiro, de não buscar conhecimento antes, a gente bate muito nessa tecla que nós temos cursos à disposição na igreja para servir a família, e são cursos preventivos. Isso. Mas o brasileiro é bom brasileiro, né? Deus. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Só quando aparece o problema. Só corre Isso. atrás da ajuda quando o problema tá quase sem solução. Aí a gente vai, pastor, eu preciso de um conselho no meu casamento? Pois não, irmão, qual que é o problema? Não, é que eu já estou dormindo loja de casa, que eu já estou acionando advogado. Meu Deus. Não, é que a pessoa já está, né? O jogo já está acabando, Tá. aí ela quer saber como é que joga. Isso. O juiz já está apitando o final da partida, aí ela quer saber qual que é a regra do jogo. Meu Deus. Não, é assustador. É muito brasileiro. Não sei se é só brasileiro, mas aqui isso é muito comum. E eu quero pegar um gancho, porque, não posso deixar passar. Dessas caixinhas de pergunta que eu fiz, eu fiquei muito feliz. Diante do que você trouxe agora, o podcast, eu quero trazer um testemunho para vocês. Porque o podcast serve exatamente para isso, Tony. Para que as pessoas não precisem chegar num ponto de um problema para daí procurar ajuda. Sim. Só que eu tive aqui um depoimento, ela quis me contar 2, e eu vou falar sobre o podcast. Ela falou assim, ó. Através do podcast, tivemos nossos olhos desvendados para muitos assuntos que estavam nos afundando. E a gente nem começou o podcast ainda, hein? São poucos episódios. A nossa união como casal estava sempre por um fio, que é o que você disse, né? Quer dizer, não busca o conhecimento, tá sempre ali por um fio, mas qualquer coisa a gente falava, vamos nos divorciar. Ela disse, estava sempre por um fio. E hoje não pensamos mais assim. Amém. Glória a Deus. Hoje conseguimos estar em uma sintonia e alinhamento melhor
para nossa família e vida com Deus. Aleluia! Eu fiquei imensamente feliz com esse depoimento. Por favor, nos conte o seu depoimento. Isso edifica muito o tempo que nós tiramos aqui para abençoar a sua casa, a sua família, porque de fato é o que o Tony trouxe. Quando você vai acompanhar as famílias, você percebe que às vezes só faltou conhecimento. Isso. Às vezes não precisava estar naquele jeito, com aquele problema, por um fio toda hora, né? Vamos nos divorciar. Não precisava. Se tivesse o conhecimento, podia viver mais leve, como ela disse, alinhado, com os olhos abertos e entendendo de fato essa vida com Deus em família, né? Um testemunho desse, né, meu amor? Meu Já Deus! Tudo Valeu a pena, gente. Todo esforço. Toda agenda que a gente tira para estar aqui. Se tem mais depoimento, mais testemunho, por favor, nos conte. O nome de Deus que é glorificado, mas isso para nós é gratificante de alguma forma. Demais. Por causa do tempo que a gente investe, das coisas que a gente pensa, enfim, das coisas que a gente compartilha. É verdade. Porque é um objetivo, né? É o objetivo. É isso. As pessoas. A gente não tá aqui para passar o tempo, para gastar com Deus, é edificar famílias. E vocês não fazem ideia da guerra também que existe na nossa mente, às vezes, de pensar, será que vai valer a pena? Porque é uma agenda. E vocês sabem que, como pastores sêniores, pais, enfim, tanta coisa que a gente faz na vida, é uma guerra a nossa agenda sempre, mas o Senhor colocou esse propósito no nosso coração para isso, para a gente poder abençoar a sua vida com conhecimento, não precisando chegar ao problema, né? Ou se chegar, saber resolver. Até assim, pastora, pegando também a continuação ali das perguntas, né? Eu vejo assim, ó, que existe uma decisão da pessoa, tudo na vida da gente, a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast sobre outros assuntos, mas que é decisão. Eu tenho que decidir, quando eu quero uma coisa, acontece. Eu vou me posicionar para que aquilo dê certo. Quando você está namorando, você às vezes faz o maior esforço para dar certo o casamento. Porque o teu foco é, não, eu quero casar. E aí tu atropela um monte de sinais que tá acontecendo ali. Uau. Porque eu digo assim, que o problema no casamento não começa só no casamento. É verdade. A minha teoria é de que lá no namoro, eu sempre pergunto quando uma pessoa me fala de uma situação no casamento, tá, mas como é que o teu esposo era no namoro? Ó, eu vou dizer para ti, 99,9% me dizia, não, mas ele já tinha esse tipo de hábito. Aí, ó. Não, mas ele já falava sobre isso. Meu Deus. Tá? Então, assim, ó, a pessoa, ela deixa passar porque ela tá tão focada em querer casar. Boa. E ela não... mas eu... quantas vêm assim para mim, às vezes, no namoro e falam assim, ó, mas eu tenho medo de falar porque vai que ele fique chateado. Eu falo assim, amor, se agora ele ficar chateado, ainda tem tempo de tu ver a reação que ele vai ter, se ele vai te perdoar, se vai dar certo, né, para vocês continuarem. Agora, se tu não tiver coragem de falar, casou, esquece. Porque tudo vai virar briga, tudo vai virar, né? E aí já era, né? Então eu conheço, assim, amigas minhas, assim, que não... eu lembro, assim, tem uma amiga minha que é uma experiência maravilhosa, que a avó ensinou para ela, assim, ó, um princípio. Eu não me caso para se separar. Eu não me caso para me separar. Casei é para ficar até o final. Sim. E eu lembro que, assim, ela passou por uma situação bem difícil, porque ela não conhecia Jesus na época, ela não tinha uma vida com Deus. Só que a avó também era uma avó cristã, que orava com ela, e ela tinha isso na cabeça dela. Eu não casei para me separar. Ela passou por um monte de circunstâncias bem difíceis, só que, assim, ó, ela buscou a Cristo, transformou, e hoje ela vive uma realidade, o marido que é cristão, filho... tremendo. Então, assim, ó, às vezes a pessoa, ela joga várias desculpas para dizer que ela vai se separar porque é isso, aquilo. Só que ela passou por situações que muitas de nós, até que somos cristãos, a gente dizia, eu acho que também, a gente ainda tem aquela situação, tipo, ai meu Deus, eu acho que eu não ia conseguir aguentar. Será que a gente daria conta, né? Mas por quê? Porque ela tinha um princípio assim, ó, eu não casei para me separar. Então ela fez aquilo dar certo. Né? Então eu penso assim, ó, que o casamento, a gente tem que se agarrar nele e dizer assim, ó, eu casei para ficar até o final, porque isso a palavra diz. É muito forte isso. Ela se apegou a uma verdade. Ela se apegou a uma verdade. E é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. bíblica. Não é só o que a avó disse. Isso. Jesus disse. Isso. Está claro na Bíblia. Isso. Aquele que Deus ajuntou não separa. Não separe. Eu odeio o divórcio. Né? Eu odeio. Então, assim, ó, você lutar com todas as forças. E ela lutou com todo, tipo assim, ó, com cenários que a gente olha e que são desculpas, assim, que muita gente separa por uma coisa minúscula, perto do que ela vivenciou. E ela vive uma vida transformada. A família dela, ela viveu só bênção em cima de bênção. Mas, Elaine, cita só, porque ninguém sabe quem é amiga. Dá para citar? Adultério? Quais são as dificuldades, assim, que ela passou? Teve situações do marido ficar preso, teve situações, várias questões, assim, né? O marido com envolvimento de outras coisas, com drogas, né? Sim. E várias circunstâncias, e ela firme, né? E Deus foi fazendo a obra. Né? Uau. Isso levou, claro, a gente não é de um dia para a noite. Isso que é o problema de muitas pessoas, eu creio, verdade. né? É que querem soluções imediatas, né? Sim. Mas eu penso assim, ó, se você realmente dá valor à palavra de Deus, né?
é isso que é o nosso maior manual. A gente vai se agarrar a Deus, o que tu quer, o que tu fala do casamento, o que tu quer sobre. E é isso que eu quero para mim. Então eu vou batalhar com tudo, com a palavra, com a oração. Eu vou buscar a transformação, eu vou buscar me conhecer para eu mudar, porque a gente fala muito, não adianta eu querer mudar o outro. Porque o outro vai mudar através de uma mudança de comportamento natural tua. Mas tu não consegue mudar o outro, né? Mas é meio que uma consequência da tua atitude que mudou. Tu é uma nova pessoa. Então, eu acho que todo mundo deve se buscar se conhecer, a gente está em constante transformação, né? A gente não é o mesmo casal que era desde o primeiro ano de casamento. Por quê? Sim. Porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se conhecendo. É verdade. Né? E a gente vai mudando. E os dois, ao mesmo tempo, vão mudando juntos, Sim, né? eu quero aproveitar o gancho que você está falando e te perguntar, né? Dentro desse contexto, como é que você acha que a mulher hoje deveria se posicionar no casamento? Qual o papel da mulher hoje na família, né? Diante de, às vezes, princípios que estão tão enraizados na sociedade que, às vezes, roubam um pouco esse papel da mulher, que, de fato, a gente deveria lutar mais por ele, se posicionar mais, né? Mas, na tua opinião, Elaine, assim, trazendo já um pouco disso que você está colocando, né? O que você acha? Como que a mulher deveria se posicionar? Então, para mim, assim, a mulher, ela nasceu para cuidar do marido e da casa, da família, só que principalmente do marido. Porque eu tenho, para mim, né, isso é pessoal, se eu tenho meu marido, se eu tenho um marido bem cuidado, automaticamente ele tá feliz, os meus filhos também estão felizes, porque eles observam o ambiente da casa, né? Então, a gente teve uma transformação de mudança de saída do meu trabalho. Eu trabalhava também, eu também tinha eu estava no momento que eu era supervisora também, eu estava com um cargo bom de trabalho. Com bom valor. Com bom valor, salário. com benefício, sabe? Então foi uma coisa que eu galguei também. Mas chegou um momento que eu entendi que eu tinha que fechar um ciclo, eu precisava dar mais atenção para os meninos. Quando eu tive o Miguel, né? Sim. E foi uma decisão, eu chorei bastante, eu orei muito por isso. Falei, Senhor, será que isso que eu devo fazer? Porque é uma entrega. Naquele momento é um conflito pra gente. Mas eu entendi que naquele momento, pra mim, era importante. E também eu lembro que eu sonhava por isso. E eu orava, Senhor, um dia eu quero estar mais em casa. E aí a gente fez. Né, Tony? Sim. A gente decidiu, orou, né? Conversei, claro, com o Tony, nunca foi decisão. Claro. Jamais a gente toma qualquer decisão ali em casa individual. Sim. Né? Eu me importo com aquilo que ele fala, né? Até porque a gente entende que nós somos um, né? É um sonho. E essa decisão ela foi interessante até porque ela envolveu muito a educação dos nossos filhos. Nós começamos a perceber um distanciamento do nosso coração para o coração do Henrique. Ele estava num colégio bom, ele estava sendo cuidado com as nossas... ele ficava um tempo com a minha sogra e é uma pessoa fantástica, só que não é a gente. Não é nosso valor. E isso a gente começou a perceber que alguma coisa estava se perdendo ali. E aí nós fizemos uma balança. O que é mais importante para nós? Né? A condição financeira naquele momento ou resgatar o coração dele e não correr o risco de perder. Talvez não era nem uma questão de resgatar, mas não correr o risco de perceber que isso estava começando a abrir criar um distanciamento. Uau. E aí, para nós, foi muito claro, né? Nenhum dinheiro paga o coração dos nossos filhos. É verdade. Que é o grau de importância, né? Nós falamos de conhecimento, a gente estuda, faz faculdade, se esforça, porque entende que isso é importante. Mas se você não entender que é importante também o seu casamento, se você não entender que os seus filhos também são importantes, você não vai se esforçar nisso. E a gente colocou essa condição, a gente sentou, fez um acordo, e isso eu acho que é muito importante, os dois estarem preparados, alinhados para o que vai acontecer. Então, assim, nosso padrão de vida diminuiu, né? Porque a renda dela representava ali uns 35% do que a gente tinha, e então, assim... Algumas coisas a gente vai abrir mão. A gente vai abrir mão de alguns passeios, de alguns privilégios, mas porque o foco era mais importante que eram os nossos filhos. Uau. E eu entendo que quando o casal está alinhado nisso e ele tem como prioridade primeiro o casal e depois a educação dos filhos, as decisões que a gente vai tomar, mesmo que às vezes elas sejam abrir mão de alguns privilégios que você já conquistou, elas não vão trazer tanto peso porque você entende um bem maior. Uau, gente, quanto princípio por trás disso, né? Se você puder, volta um pouquinho e ouve tudo de novo e presta atenção agora com mais cuidado, porque ele falou muita coisa aqui sobre o alinhamento do casal, que a gente estava conversando até antes do podcast, né? Eu perguntei para vocês, o que vocês acham que vocês mais acertam na educação dos filhos de vocês? Porque você talvez não conhece, mas o Henrique e o Miguel são crianças maravilhosas, né? Que têm um excelente comportamento, você vê neles...
vê foco, você vê amor por Jesus, você vê ali crianças equilibradas emocionalmente. Enfim, eu poderia dar tantas qualidades dos dois, né? Eu sou muito apaixonada nos Sim. dois. É uma família que nós amamos muito. Então, eu perguntei o que vocês acham que vocês acertam intencionalmente. E uma das coisas que vocês trouxeram foi justamente o alinhamento do casal. Quer dizer, Sim. você nunca tirou a autoridade dela e você nunca tirou a autoridade dele com relação à educação de filhos. Mas antes disso já teve esse alinhamento, né? Vamos abrir mão dessa questão financeira para a gente poder agora andar junto com relação ao coração deles, né? Então, assim, tudo é alinhamento, né, Sim. Tony? Isso é uma coisa muito séria. Sobre essa questão de acordo sobre a educação dos filhos, né? Algo que a gente tem por exemplo, às vezes eu não posso não concordar plenamente com a forma com que ela lidou com uma situação. E ao contrário, é a mesma forma. Às vezes eu estou dando uma direção para as crianças e ela, olha... Mas na hora, nós não discordamos na frente deles. O que a gente faz? Nós sentamos muitas vezes, olha, talvez aqui você passou um pouco do limite, poderia voltar, foi muito duro, dá para equilibrar um pouquinho. E a gente também corrige isso com os nossos filhos, porque algo que a gente ensina para eles eu também posso errar na minha educação com eles. E se eu erro na minha educação com eles, eu peço perdão, eu já pedi perdão para os meus filhos várias vezes. Ó, filho, papai foi duro demais, papai errou, você estava certo, não devia ter agido dessa forma, porque ensina eles. Para. Fazer igual o cara do programa lá. Parem as máquinas. Volta um pouquinho e repete isso aqui. Vocês estão prestando atenção no que ele falou? Você disse que pediu perdão para os seus filhos. Como é que é esse negócio? Olha... Que tem para algumas pessoas isso aqui é estranho. Sim, muitos acham que tem que obedecer, o filho tem que obedecer à risca, e se o pai errou, não pode falar Para nada. algumas né? pessoas Vai é assim, dar certo. não, é ele que tem que pedir perdão Isso. para mim. É. Eu sou pai, autoridade, eu tenho que pedir perdão para meu filho. Ou mesmo sabendo que errou, não acha fraqueza admitir isso pro filho. Às vezes não é nem que acha que o filho tem que pedir perdão, sabe que errou, mas jamais vai admitir, né? Porque acha que isso vai fazer perder sua autoridade. Não, desculpa te interromper, eu quero Não, que você tranquilo. retome dali, mas Sim. é importante frisar isso aqui. E você disse que muitas vezes já fez isso, como é que é isso? Já... É que eu vim de uma natureza que eu era muito rígido com eles. No início. Com o Henrique, Com o Henrique, principalmente. É o primeiro, É, né? o primeiro filho. Eu brinco que a gente só devia ter o segundo, não o primeiro filho. A gente erra muito no primeiro. E eu criei nele algo que ele estava não tentando mais fazer coisas porque ele estava com medo de errar. Porque eu errei, eu fui muito duro com ele. E Deus me mostrou isso. Olha, você vai ter que baixar e você vai ter que ensinar seu filho a errar. Né? No curso de aprender, no inclusive. curso, Quando a gente eu fez fiz o do curso, Educando o porque Coração eu fui atrás de Educando o Coração do conhecimento, Adolescente. porque a gente não recebe isso pronto, tem que correr atrás do conhecimento. E ali eu aprendi que, peraí, se eu errei com ele, eu tenho que ser o exemplo. Como é que eu vou ensinar ele a perdoar as pessoas se eu não peço perdão quando eu erro? E aí a gente acha que está perdendo autoridade, mas na verdade é nesse momento que você está ganhando autoridade, porque tu está ganhando respeito, tu está ganhando o coração deles. Uau. E Deus é tão bom nesse processo, porque uma vez eu subi para entregar uma palavra aqui no culto, alguma coisa assim, e eu estava bem nesse momento em que eu estava trabalhando muito nessa área, porque eu sabia que eu tinha que mudar. E eu subi para fazer oferta, eu errei tudo. Foi uma coisa assim, depois, quando eu estava descendo, eu disse, mas o que aconteceu comigo? Chamei Jesus de Genésio, né? Foi Moisés que estava na arca, sabe aquelas coisas que... Só que eu entendi o que aconteceu, porque quando eu fui descer a escada, quem estava na porta? Uau. Ele. E Deus, ele fez eu errar na frente de todo mundo para mostrar para ele que errar é normal. Uau. Cara, aquela hora marcou meu coração, entendeu? Uau. Porque conexão, né? Sim. E hoje, meu Deus, hoje é fantástico. O nosso relacionamento é aberto, porque ele não tem mais medo de errar. Uau. E ele não tendo medo de errar, ele vai continuar tentando. Uau. Né? E aí ele vai alcançar coisas incríveis. Meu Deus. Então, assim, pai erra também, então ensina. Uau. E é engraçado porque eles conhecem o nosso jeito e os nossos erros. E a gente deixa bem claro que a gente fala. Então, uma coisa que eu sou... Se eu estiver fazendo alguma coisa, às vezes eu entro na minha caixinha lá do nada, tu tem que me chamar, porque senão eu tô lá dentro. E daí é engraçado porque assim, ó, eu tô fazendo um monte de coisa. Daí o Miguel falou assim, mãe, eu vou lá no carro, tá? Eu já peguei a chave. E aí eu terminando de fazer as coisas, Miguel, cadê a chave do carro? Dele, mãe, eu falei pra ti que tá aqui a chave do carro. Daí é bem engraçado. Daí outro dia ele, mãe, o que foi? Olha pra mim, eu estou levando a chave do carro lá no carro. Eu acho legal porque assim, ó, eu falei, tá bom, filho, agora eu tô prestando atenção.
Porque ele entendeu assim, ó, eu preciso chamar a atenção da mãe, ela precisa olhar pra mim, porque ela tá distraída com muitas coisas e ela não vai prestar atenção e ela vai esquecer. Então ele sabe o meu jeito e eu não preciso não esquecer para dizer que eu sou perfeita. Isso que eu acho legal. É isso. Né? Daí, é isso que a gente procura deixar claro para Sim. aqueles filhos. A gente, imagina vocês tendo um filho agora tendo que cuidar. Vocês vão tentar fazer o melhor, então nós estamos fazendo o melhor, só que às vezes dá errado. Então por isso que a mãe vai, às vezes, né, pedir perdão. Tem momentos que, por mais que a gente explique uma coisa e não entendeu, a gente fala, tá, mas a mãe quer que tu faça isso. Mesmo que tu não entenda agora, eu tô pedindo para te fazer. Daí eles, não, tá bom, mãe, eu vou fazer. Muito bom. E aí, assim, a partir do momento que tu cria esse vínculo, eu creio que não tem, sabe, É uma como conexão. dar errado. Porque eles reconhecem, meu pai também erra, eu também erro, né? Então fica mais leve dentro de casa, Eu tiro sabe? o peso deles de querer ser perfeito, porque toda criança, ela vai ter um viés, tipo assim, eu preciso ser perfeito para o meu pai me amar. Por exemplo, o Miguel, essa semana, ele tirou uma nota baixa. Primeira nota que ele tirou abaixo de 7 na vida. Ele entrou no carro e ele desabou no choro. E aí eu já acalmei ele, filho, é normal, você tirou notas altas, você estava tranquilo, porque você já está praticamente passado e tal, mas aquilo doeu. Eu perguntei, mas me explica por que você chorou? Eu achei que você ia brigar comigo. E aí eu falei, filho, eu não vou brigar com você pelo seu comportamento porque você vai errar, porque você é meu filho. E aí você acolhe ele naquele momento, você tira o peso do erro e isso muda a vida da pessoa, porque quando você vive com o peso do erro, você vive na lei. Se eu errar, não vão gostar de mim, eu tenho que ser perfeito. E Deus não habita num lugar perfeito, ele veio pelos que não são perfeitos. E aí você consegue criar essa atmosfera dentro de casa e o ambiente fica mais leve, porque se alguém errar, tá tudo bem, a gente só vai analisar e consertar. Uau. Muito bom. Uau. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora para a psicóloga aqui, porque esse assunto tá maravilhoso. Meu Deus, gente. O assunto do perdão tá maravilhoso. O Tony Uau. trouxe um assunto aqui que eu gostei. Agora, deixa eu perguntar algo. Porque a gente sabe que fica uma lição para as crianças, até mesmo do relacionamento com Deus. Nós somos perdoados por Deus, nós somos ensinados a perdoar à medida que recebemos o perdão. Fica uma lição espiritual para os filhos. Disso a gente tem convicção. Mas, do ponto de vista psicológico, quando a gente pede perdão para os filhos, os pais pedem perdão aos filhos, de alguma forma isso influencia a autoestima desta criança, desse futuro adulto? E qual é o peso da autoestima? Se sim ou se não, justifique sua resposta. Uau, com certeza, né? Que é exatamente aquilo que o Tony está trazendo. Primeiro você tem que entender que como pai e mãe, os seus filhos, eles vão se espelhar em você, né? Você é o modelo deles, não tem como fugir disso. Eles são os seus discípulos mais íntimos. O que é um discípulo? Ele vai ser parecido com você, no caso dos filhos, querendo ou não, né? Você vai estar lá nesse momento. Então, se você souber pedir perdão, como o Tony está dizendo, e admitir que você também erra, leve para o seu filho entender que ele também pode errar. E para a autoestima dele, isso é importante, porque a verdade é que ele vai errar. Inclusive, um dos cursos que eu fiz em relação à educação de filhos lá na Bethel, ele traz justamente isso. Você não tem que você não tem que se desesperar quando o seu filho errar. Meu Deus, o que eu faço agora? Você tem que ter certeza que ele vai errar. E aí entra a sua reação diante disso. Quando você pede perdão para o seu filho, porque você errou, você também ajuda ele, não só a saber que ele vai poder errar e se tornar mais leve, como também a poder te perdoar também. Porque senão parece assim, aquela pessoa perfeita, que nunca erra, né? O meu pai é o perfeitão que nunca erra, minha mãe é a perfeitona que nunca erra. Então eu não preciso nem perdoar eles, né? Porque eles nunca erram, mas eles me machucaram. Mas, de fato, eles erraram, embora não admitiram. Como é que eu perdoo essa pessoa que não erra, mas, na verdade, me machucou? Então, o fato de você pedir perdão para o seu filho facilita para ele entender que ele pode errar, e como o Tony disse, ele pode tentar de novo, que ele vai cair, mas ele vai poder se levantar, que assim como você, que é o exemplo da vida dele, caiu aquele momento, errou, mas também se levanta, que vocês estão aprendendo juntos. E a vida é sobre aprender. A vida não é sobre saber tudo, a vida é justamente um caminhando com o outro, dando a mão e aprendendo juntos. Você com seu filho e o seu filho com você. Claro, ele muito mais com você. Mas quando você admite que erra, torna a vida muito mais leve, porque ele sabe que ele está nesse processo de, se meu pai ainda não sabe tudo, eu não sou obrigada a saber tudo. E isso deixa a minha autoestima muito mais segura, né? Eu não preciso provar nada para ninguém.
é isso que eu sou assim. Eu tenho os meus defeitos e tenho as minhas qualidades. E como o Tony estava dizendo que ele fala pro Miguel e que ele fala pro Henrique, né? Olha, se alguém não quiser ser seu amigo, quem está perdendo é essa pessoa. E é sobre isso. Sim. É sobre saber os seus limites, as suas qualidades, os seus defeitos, e tá tudo bem. Né? A famosa cultura do it's okay. Tá tudo ok, bem. sim, it's Tu okay. sabe que no curso, né, ministrando o curso para os pais de adolescentes, esse é o grande desafio, porque até chegar à fase da adolescência, nós chamamos essa fase da influência. É quando o adolescente, então, ele começa a validar o comportamento do pai. Então, até então, os 10, 12 anos ali, ele recebe a primeira fase, até os 5 anos é uma fase mais autoritária e está tranquilo, porque eles não têm poder de decisão. Depois é uma fase de treinamento, só que a partir dali, eles começam a validar. Espera aí, tudo que o meu pai fala, o meu pai faz? E aí, se não fechar a conta, a influência não vai acontecer. Que é a grande fase, é o grande desafio na adolescência. Então, se você não está alcançando o coração do seu filho adolescente, se você não está conseguindo educá-lo, é porque talvez você tenha que rever o seu comportamento se aquilo que você faz está alinhado com aquilo que você ensina a ele. Porque a fase é onde ele está deixando de ser criança, ele está começando a se tornar um independente e você tem que prepará-lo para esse mundo. E você vai ter que começar a liberar ele. E essa Transição. conexão, essa coerência entre comportamento e a fala é fundamental para manter a Ele começa influência. já a ter opinião, né, própria, e ele começa também ao mesmo tempo que ele pode admirar, ele pode rejeitar a ação do pai, e aí ele se distancia mais ainda. Porque agora ele tem opinião e ele Então, percebe, entende? É justamente essa pergunta que eu queria fazer para vocês. E atenção aí, papai e mamãe de adolescente, tá bom? Se você tem filho adolescente ou se tem algum parente, se é tio de adolescente, enfim, algum amigo, presta atenção que agora você vai receber uma pérola aqui. Porque o Tony e a Elaine, além de serem pais de um adolescente e lidarem já com jovens na igreja há muitos anos e também auxiliando nas famílias há muito tempo, hoje eles são líderes dessa pasta, desse curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que é um curso maravilhoso. Aqui, por curiosidade, fantástico. são quantas aulas? São 12 aulas. 12 aulas fantásticas. Se você é daqui da nossa igreja e deseja receber mais informações sobre esse curso, participar, escreve aqui nos comentários, enfim, manda uma mensagem para a nossa secretaria. Mas a minha pergunta aqui é outra. Já ministrando há algum tempo e conhecendo, a minha pergunta é: quais são os principais desafios que vocês veem hoje nos adolescentes da nossa geração? Quais são os principais desafios e qual deveria ser o principal posicionamento do papai e da mamãe com relação ao filho nessa faixa etária? Lembrando que a gente está dizendo aqui de filhos entre o quê? 12 a 16? Isso, 12 a gente a começa 17? 12 anos ali, até os 18 anos, dá para considerar como Até os 18. adolescente. É uma faixa de 6 anos de idade, que ainda assim, nessa faixa, vão existir ainda Sim, subfaixas, digamos assim, né? Porque eles evoluem muito rápido. sim. Né? Especialmente nessa fase, entra no ensino médio e dá aquele pulo, daqui a pouco está pensando na faculdade, que curso tem que fazer, no vestibular, meu Deus, né? Muita Sim. coisa. Mas eu creio que a gente pode deixar isso aqui para quem está assistindo, Sim. acompanhando a gente, por favor, diga aí. O que mais impacta essa fase é você entrar no mundo do seu adolescente. Né? É você conhecer os gostos, as vontades e ser participante da vida deles. Então eu vejo pais, quando nós estamos ministrando o curso, que eu pergunto, o que você conhece da vida do seu filho? O que seu filho gosta? Ele não sabe. Né? Então, assim, eu sei o que o meu filho gosta, eu sento para participar com eles. Então, por exemplo, ele gosta de jogar um jogo lá de videogame, né? E eu sento com ele e acompanho e fico perguntando, eu me interesso pelo que ele gosta. E os pais, mas é muito chato, eu vou perder tempo procurando isso, fazendo isso ou qualquer coisa. Então, assim, eles não procuram se interessar pelo que os filhos gostam. Né? E é um desafio, porque, por exemplo, evolui muito rápido. Né? Evolui muito rápido. Qual é a tecnologia? Às vezes o pai não tem tanta afinidade com tecnologia. Então, se você buscar o coração deles, se você se importar com eles, eles vão se sentir valorizados, eles vão se sentir importantes.
E isso vai mudar todo o relacionamento de vocês, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental nessa jornada da educação. É você. Então, assim, o que o meu filho gosta? Pô, meu filho quer jogar futebol. Eu acompanho ele. Eu mostro, eu sou participante ativo nesses momentos. Então, isso é fundamental nessa jornada da adolescência. O papel da mãe é igual, Lê? O papel da mãe, eu penso assim, ó, eu vejo que, por mais que a gente tenha o nosso papel com eles, eu vejo que o menino, ele vai procurar a figura masculina para se espelhar, né? Eu não tenho filha menina, mas eu percebo pelas amigas que tem a menina vai olhar para a mãe, né? A mãe se arrumando, ela vai tentar copiar a mãe, porque eu acho que é meio instintivo a mulher olhar para a menina para a mãe e o menino para o pai, né? Eu tenho a minha função mais de comida, que se você perguntar para meus filhos, o que a mamãe faz? Ah, minha mãe A mamãe me procura quando cozinha tá com bem. fome. Faz o que eu gosto. Onde estão as coisas localizadas na casa, a mamãe sabe onde que está, entendeu? Eu falo, vai lá, meu filhinho, olha de novo, porque eles, né? Eu não, filho, não só olha, procura, tira de baixo, porque eu tenho 3 meninos em casa, né? Daí eles vão lá, eu achei, falei, viu? Você consegue. Então, assim, o meu papel mais é... Eu aproveito também, né? Eu sento com o Henrique quando ele antes de dormir, eu puxo alguns assuntos, falo sobre como ele vai tratar a futura namorada. Eu já cheguei a falar com o Henrique basicamente só sobre a intimidade, né? Falei para ele que é uma coisa muito boa que Deus criou, mas que tem um momento certo para acontecer, né? Eu falei, eu estou falando isso para ti porque o mundo vai distorcer e vai falar um monte de besteira e um monte de coisa e vai distorcer isso que Deus criou. Mas isso Deus criou, isso é maravilhoso. Mas no momento certo, com a pessoa certa, né? Quando Deus ele preparou um momento, vai acontecer, vai dar tudo certo, né? Mas existe tempo para tudo isso. Então eu tento colocar valores e também passar essa questão do cuidado no futuro, né? Sim. A mãe tem a sensibilidade de outros detalhes também que às vezes o pai não é o papel muito dele perceber. Então a gente vai norteando, acho que o pai, isso é importante, né? Sim. Ó, tem tal A questão de papéis, né? De entender papéis. É a responsabilidade de cada um, né? Sim, é viver a vida com eles. Estar junto, né? Você falou são os discípulos mais próximos, né? Então você precisa estar junto com eles, viver com eles essa fase. Isso vai dar segurança para eles chegarem à fase adulta. Uau. Muito bom, né? Gente, incrível, muito bom. E a gente conhecendo vocês, né, há tantos anos, a gente sabe que vocês não falam, vocês vivem tudo isso, né? Não é só uma fala por causa do curso, mas é de fato uma vivência, né? Uma experiência. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por compartilhar todo esse conhecimento e experiência da vida de vocês, todos os exemplos. Com certeza nos edificou muito. E eu tenho certeza que vai edificar todas as pessoas que chegarem a assistir esse episódio. Você tem a obrigação de compartilhar com alguém que tenha filhos adolescentes ou amigos, né? Quem sabe aí que o seu filho está chegando na adolescência, não deixa de compartilhar esse episódio. E a gente vai encerrar por aqui esse episódio, para que a gente também não fique um episódio muito longo, né? Mas que você possa realmente comentar ali pra gente tudo que você quer saber das finanças, quem sabe mais perguntas sobre adolescentes, que a gente pode estar trazendo aqui para vocês também. Foi maravilhoso, gente. Para mim o tempo passou rápido e, nossa, foi muito legal. Sim. Certamente vocês vão voltar aqui outras vezes. Com certeza. Mas eu gostaria agora que vocês deixassem as considerações finais para a gente poder encerrar esse episódio. Primeiras damas. Então tá bom. Então o que eu posso finalizar é assim, ó, a palavra de Deus ela contém tudo que a gente precisa para poder educar os nossos filhos, para viver um casamento maravilhoso, uma família abençoada, né? Então nós temos essa honra de estar muitos anos frequentando, né, o culto, não no sentido só de frequentar, mas de viver, né, o culto e de crescer, procurar conhecer constantemente, conhecimento da palavra, cursos que a igreja tem a oferecer, que já vai somar um monte. E uma coisa que eu posso dizer assim, ó, parece muita coisa, mas se você fizer uma coisa pequena, uma atitude pequena, vai trazer uma mudança muito grande para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento. Então são pequenos passos, mas um passo pequeno que você dá já vai trazer resultado, tenho certeza, né? Eu digo isso para você, que uma coisinha pequena já vai fazer toda a diferença. E orem, né? Orem para Deus dar sabedoria, porque para mim é uma coisa que eu aprendi lá no início da minha conversão. Uma coisa mais preciosa que você tem que buscar é a sabedoria que Deus dá deliberadamente, né? E a sabedoria, ela te faz entender coisas que você não precisa ter experiência, porque Deus te dá já o entendimento daquela situação para você não perder o domínio próprio, para você saber fazer as escolhas, para você dar direção, né? Então, assim, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos orar, né? Pedir sabedoria que não tem erro. Tudo vai dar certo, vai dar tudo certo. Amém. Vou pegar o gancho da Elaine. Às vezes você olha para a situação da sua vida e pensa, é muita coisa que eu tenho que fazer.
um passo de cada vez, porque é simples, né? E se você pensar de uma forma simples, você vai ver que vai alcançar bem mais fácil aquilo que você precisa. Então, muda uma coisinha hoje, muda uma coisinha amanhã, e com certeza você vai ter grandes resultados. Uau, Amém. muito bom, gente. Muito Glória a Deus, bom obrigado pelo mesmo. convite, né? Obrigado por esse momento. Uau, né? excelente estar com vocês. Com vocês. É Sempre sempre bom estar com maravilhoso. amigos, né? É Então, verdade. é ótimo estar aqui. É verdade. É isso, minha gente. Obrigado por você ter permanecido conosco aqui até o final, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Vou ter muito conteúdo aqui pela frente. Por favor, confere aí se você está inscrito, deixa o like já. E assim a gente se despede deste maravilhoso episódio do nosso podcast A Gente é Família! Família! Até mais, gente!